Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos discutir os principais recursos no continente americano, tá? Justamente, também vamos falar um pouco da África, né? É um conteúdo de geografia do oitavo ano e ele inicia lá na página 26, distribuição dos principais recursos naturais. Então a América, ela tem muita abundância de recursos minerais e naturais, principalmente as florestas, né? E as matérias-primas minerais que são exportadas ou que são utilizadas pelas grandes potências como os Estados Unidos, o Canadá, tá ok? Então, diante dessa situação, isso, de certa forma, movimenta a economia da América, principalmente para os países mais pobres e também são essenciais para a produção de países ricos como os Estados Unidos e o Canadá, que acabam empregando essas matérias-primas nas suas indústrias. E a partir dessa movimentação dessas indústrias é que eles conseguem distribuir produtos industrializados para o mundo inteiro. Então vamos lá, na página 26, está lá os principais recursos no continente americano. Começando pela América do Norte, as jazidas de ferro e manganês, tá? Então, se você for ao Canadá, você tem grandes jazidas de ferro e manganês. Também nos Montes Apalaches, no noroeste, no centro-leste dos Estados Unidos, no nordeste, no centro-leste dos Estados Unidos, tem uma grande cadeia de montanhas chamada Apalaches, né? Que lá eles fazem a extração do carvão mineral, que é uma fonte de energia muito importante para os Estados Unidos porque os Estados Unidos consumiam muito petróleo do México, que é um grande produtor. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo em um país da América, porém as brigas dos Estados Unidos com a Venezuela impede a compra desse petróleo. E a Venezuela também faz parte da OPEP, Organização Mundial de Produção e Exportação do Petróleo, que controla a produção e a exportação no mundo inteiro. Né? Então você vê que ela tem um peso muito grande nessas jazidas de petróleo. Mas eles não fornecem petróleo para os Estados Unidos. Assim também como o México, nos últimos anos, tem diminuído o fornecimento desse petróleo. Mais de 50% do petróleo do México hoje é vendido para a Europa e a Ásia. Tá ok? É, Se a gente pegar aqui, no Canadá, nós temos jazidas de cobre, carvão, minério de ferro, níquel, urânio e zinco, tá? Já os Estados Unidos e o Monte Apalache têm as maiores reservas de carvão, né? Que, graças a essas reservas, eles conseguem manter a produção industrial deles quando tem aquelas crises do petróleo com o Oriente Médio, que daí o pessoal sobe o preço, eles começam a exploração. No Canadá, já se destaca, né, a questão também por ser uma zona climática temperada, já indo para uma região polar, as baixas temperaturas e as montanhas propiciam o desenvolvimento das florestas boreais, que são as coníferas, aonde elas são muito utilizadas para a indústria de celulose, né? E movimenta também essa madeira também é utilizada para queima, para geração de energia nas indústrias, principalmente para a fundição de alumínio, tá? Na América Central, o predomínio da floresta equatorial, tá? E aí, se a gente levar em relevância a Amazônia, tanto a Amazônia Nacional, que está dentro do território brasileiro, como a Amazônia Internacional, que está nos outros países, e geralmente ela ocupa um espaço de países com dificuldades econômicas, como Brasil, Venezuela, Bolívia, Peru, né? E as Guianas, Guiana Francesa, Suriname. Então, de certo modo, esses recursos naturais são muito importantes para esses países, porque é uma forma de sustento da população local, através do extrativismo de palmito, açaí, madeira, né, castanhas e outros produtos que a floresta fornece, o que causa tornando muito predatório, né, toda essa ocupação da floresta para gerar uma economia, quando não é feita de forma sustentável e de um desenvolvimento sustentável. Então, países como o Brasil são grandes exportadores de madeira, né? E isso também causa um transtorno, porque, segundo as questões ambientais, né, todo o transporte clandestino pelos rios, né, todo o desmatamento ilegal provoca destruição da natureza e vai totalmente contra, né,
as políticas e as discussões que têm se feito nos encontros internacionais sobre proteção do meio ambiente. Tá ok? Na região andina, tá? Nós temos cobre, prata, zinco e ouro. Isso geralmente está em países como Equador, Chile, Peru e Bolívia. Tá? O Chile é o maior produtor e exportador de cobre de cobre do planeta. Inclusive, grandes partes da utilização desse material, né, que é feito para circuitos elétricos, fiações, motores, vem das importações que a gente faz do Chile. Tá? Agora, se a gente discutir o lado econômico dessas reservas, para os países pobres, assim como para a África, né, a utilização dessas reservas, elas geralmente criam uma dependência nesses países, devido à corrupção, que a gente já discutiu na aula, que a gente vai discutir também na próxima aula, né, que é a maldição dos recursos. Por exemplo, o Brasil tem uma grande agricultura, advém da mineração e dos recursos florestais também uma parte boa da renda do país, mas a corrupção, como acontece em outros países, os desvios de dinheiro, né, através do poder público, e a falta de políticas que atuam na educação, na saúde e na segurança, não permite criar um conforto maior para a população, bem como não se aplica esses recursos numa industrialização, num desenvolvimento econômico que possibilite outras formas de arrecadar esse PIB, né? Essa riqueza do país, esse produto interno bruto, que é a soma do salário mais a produção industrial, certo? Então a gente fica muito dependente. Quando algum país deixa de importar esses produtos ou os preços abaixo no mercado internacional, acaba causando uma grave crise na economia desses países, tá? Lá na página 27, nós temos lá... eu esqueci de falar também sobre o gano, né? Que é um produto que é tirado através dos excrementos das aves, que é feito salitre, ele também é utilizado na culinária, né? O salitre é utilizado como um conservante, principalmente para produtos carnes, né? E é muito rico, e é um fertilizante muito rico, né? E o Chile é um grande exportador dessa matéria-prima, tá ok? Que vem dos excrementos das aves marinhas, tá? Guerra do Pacífico, de 1879 a 1883. Essa guerra, pessoal, se vocês observarem ali no mapa, vocês vê o Chile, a Bolívia e o Peru. Aquela área ali que está marcado Antofagasta fazia parte da Bolívia. A Bolívia tinha uma saída para o mar. Mas durante essa Guerra do Pacífico, por causa de minas de cobre na região e por ter ali grandes reservas minerais, o Chile entrou em uma guerra com o Peru e a Bolívia, né, ganhando essa guerra e tomando aquela região de Antofagasta da Bolívia, o que acabou delimitando novamente os marcos fronteiriços e automaticamente a Bolívia perdeu a sua saída para o mar e tornou o Chile um grande produtor de matéria-prima, tá? Isso em 1879 e 1883, tá ok? Então vamos lá. Na Bolívia também, vocês podem observar lá na imagem da página 28, mineradores trabalham em mina de prata de Potosí. A Bolívia já tem um processo histórico desde a colonização espanhola, onde a mina de Potosí se retirava milhares de toneladas de prata, que era levada para a Espanha, né? E desde o período da colonização até hoje, as condições de trabalho melhoraram, mas não são as melhores possíveis ainda. Porque o trabalho na mina com muita poeira, é um trabalho insalubre, ou seja, que prejudica a saúde, né? O frio, a poeira, né? A falta de oxigênio, o perigo dos túneis cavados, os desabamentos, né? Então, tudo isso de vez em quando causa acidentes e tem até filmes que mostram esses acidentes, certo? Então, vamos lá. No sul do país, ao solar de Uyuni, com uma paisagem que lembra a de um lago congelado, é considerado o maior deserto de sal do mundo, formado pela evaporação da água de um antigo lago salgado.
além da própria exploração do sal, que também essa questão desse lago que secou, que era um antigo mar e que formou uma grande placa de sal, faz com que a exploração desse recurso mineral na região seja muito abundante. E daí entra naquela lei da oferta e da procura. Se tem muito produto disponível e é de fácil acesso, os preços baixam. Então, quer dizer que não gera um lucro muito grande, nem para o país na questão da exportação do sal, porque o sal é abundante praticamente em todas as regiões, e que são mais quentes pela evaporação do mar, né? Mas também causa uma mão de obra pouco qualificada e também um ganho muito pequeno, porque já que os trabalhadores lidam com um produto que é muito barato no mercado, automaticamente o salário deles são pequenos. E é um trabalho bastante perigoso também e que causa, né, uma certa dependência e coloca eles numa situação econômica ruim. Tá ok? Ali vocês veem a imagem da paisagem na Bolívia e do deserto de sal. Equador e Venezuela são importantes produtores de petróleo. Como eu já falei, né, a Venezuela participa da OPEP, é um grande produtor e é o que justifica, em parte, as grandes brigas que existem entre os Estados Unidos e a Venezuela, né? Porque o petróleo da Venezuela, se estivesse na mão dos Estados Unidos, seria uma fonte assim riquíssima para a produção industrial dos Estados Unidos. Então sempre tem uma briga muito grande. Inclusive o Brasil ia importar gás da Venezuela, criando uma linha de gasoduto que ligava Brasil e Venezuela, assim como nós temos Brasil e Bolívia. Um gasoduto que sai desde lá da Bolívia e vai até o Rio de Janeiro, atravessando o país para trazer gás natural. Tá ok? A Colômbia e o Peru tendem a se sobressair por outros recursos naturais minerais, além de terem grandes extensões de terra ocupada por floresta amazônica. Como eu já falei, né, a floresta e toda a possibilidade que ela dá de exploração desses recursos, tá? O solo bom e o clima equatorial acaba que sendo propício para a produção de café, tá? O Peru, por contar com condições específicas muito desfavoráveis das águas oceânicas próximas à sua costa, é um dos maiores produtores mundiais de pescado. Tá? E lá naquele esquema gráfico da página 28, vocês vê lá, águas frias, elas estão no fundo do oceano. Por que que é bom para a produção de pescado? Quando essa corrente fria, conhecida como corrente de Humboldt, que vem da Antártica, ela sobe na costa do Peru, né? As águas do mar se resfriam e são propícias à produção de pescados, tá? Mas tem tempos que essas águas não sobem e a água do oceano fica mais quente, provocando o fenômeno do El Niño, que provoca muitas chuvas, porque daí gera evaporação do oceano e essa evaporação é jogada no litoral, trazendo bastante umidade e provocando chuvas. Mas a gente não pode esquecer que nessa região aí tem o deserto do Atacama. Mas por que com o El Niño, mesmo provocando a evaporação da água, não leva chuvas para o deserto do Atacama? Porque aqui tem a Cordilheira dos Andes, que faz um bloqueio, né, da passagem dessas massas de ar úmida, assim como faz lá no Atlântico, na região nordeste, que a Serra da Borborema impede a passagem da umidade para o sertão nordestino. Agora, sobre a questão da África, tá? A questão da África é muito interessante, porque Gana era um país que vivia numa situação muito difícil, né? Quando descobriram reservas petrolíferas no mar, começaram a ganhar muito dinheiro, teve crescimentos de 8,3 a 8,9 por ano, chegou a ser um dos países que mais cresciam na África, ultrapassando até o crescimento da África do Sul, né? Também produz muito cacau e eles não caíram naquela maldição dos recursos, que é quando a gente discute assim, que os países pobres vivem de vender matérias-primas, commodities, tanto da agricultura como minerais para os países ricos, e quando esses produtos não são bem aceitos, a economia desses países cai. Então, na verdade, Gana está sendo muito inteligente no fator econômico, porque o dinheiro que eles arrecadam com o petróleo e com a venda do cacau, eles estão aplicando em indústrias, fábricas, distritos industriais para gerar emprego. E quando esses produtos tiverem os seus preços baixos no mercado, eles conseguem gerar uma economia a partir de outros setores, por exemplo, o setor da indústria, o setor da agricultura. Então, os governos que têm esses recursos precisam utilizar esses recursos para investir em outros setores,
para poder absorver a mão de obra e gerar uma economia maior para o país. Ok? Lá na página 30, pessoal, o norte da África. O norte da África a gente sabe que é conhecida como a África Branca, são os países que estão no norte, é o Níger, a Libéria, a Líbia, né, o Sudão, o Egito, Marrocos. Esses países são basicamente países produtores de petróleo. E a Líbia faz parte também da OPEP, que eu já comentei com vocês, tá? E também tem reservas de diamante na África do Sul. Então, a África do Norte está muito com a questão do petróleo, como a gente já viu, Gana, Líbia, tá? A base da economia deles vem da exportação de petróleo, e eles exportam muito petróleo porque eles estão numa área estratégica, né, de logística, de distribuição desse petróleo, tanto para a Ásia, como também para a Europa. E o México também faz uma conexão com os países árabes para distribuição desse petróleo, tá? Já no sul, são as reservas de diamante e de ouro que propiciam o desenvolvimento dessa região. Na região central, nós já temos a área equatorial da floresta do Vale do Congo, né? Que também auxilia na economia desses países, de certa forma com o extrativismo, desmatando essas áreas, né? Por exemplo, em poucos anos, em 10 anos, em 10 décadas, né, a gente desmatou uma área relativa ao Rio de Janeiro, lá na floresta do Congo, e do Espírito Santo junto. Então, você vê a imensidão de desmatamento. Por quê? Para a produção de silvicultura, que é a plantação de árvores para corte. Então, desmata a mata original, acaba com a biodiversidade existente, com a flora e com a fauna, as espécies existentes naquela região, para plantar um único tipo de produto. Ou palma para exportação de óleo, que é muito utilizada na indústria automobilística e também na indústria culinária, principalmente na indústria alimentícia, o óleo de palma, tá? E é um dos recursos dessa região, tá? Lá na página 31, acompanha lá comigo no primeiro parágrafo. A redução das áreas florestais acontece em virtude de diversos fatores: a pressão demográfica decorrente do crescimento populacional, a falta de planejamento na expansão das áreas de cultivo, extração das vegetação na ausência de outras matérias alternativas. Então, quando não tem minerais e não tem um desenvolvimento industrial e agrícola na região, eles avançam sobre a floresta para aumentar a agricultura, as grandes plantações, né, de matéria-prima para abastecer as indústrias e exportação. E esses países acabam que gerando sua renda a partir do extrativismo e da expansão sobre as florestas equatoriais. Ok, pessoal, no próximo vídeo, que também já vai estar postado para vocês essa semana, a gente vai discutir sobre os territórios nacionais e os interesses internacionais. Então, a partir dessas matérias-primas e da economia desses países, nós vamos discutir como que as grandes potências internacionais têm interesse nesses minérios, nessa produção agrícola, ou mesmo nessas áreas de florestas tropicais que são muito ricas, ok?